bem, principalmente o povo de Maceió. Remente ainda a meados do século XVIII, quando o fundador e proprietário da antiga fazenda Estanhada teria elevado uma pequena capela para o exercício espiritual de sua família, dedicada a Nossa Senhora dos Remédios. O que era capela tornou-se igreja. Em 1862, foi dado início à construção do novo templo, substituindo o antigo. Ainda em 1853, foi criada a freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, definindo um limite religioso para a povoação do Estanhado. É sabido que desde então, muitas pessoas, principalmente religiosos e figuras importantes da vida da União, foram sepultadas no interior da Igreja Matriz, prática comum entre os católicos no passado. Esses espaços, tidos como sagrados, eram destinados a pessoas ligadas à fé, caso de padres, freiras, religiosos e membros de outras irmandades católicas. Pessoas com alto poder aquisitivo e de famílias importantes das vilas e cidades também usufruíam destas condições, caso de autoridades locais, como militares, políticos e colaboradores da igreja. O costume permaneceu até as primeiras noções de higiene pública, quando foram criados os cemitérios públicos. Mudanças nos dogmas católicos no decorrer do tempo também contribuíram para o fim dessa prática. Recentemente, durante a última reforma realizada no interior da Igreja Matriz, foram descobertas 7 lápides contendo restos mortais de membros de famílias ilustres que povoaram a União durante o século XIX. Dentre elas, se destacam a família dos Barbosa Ferreira. 2 das lápides eram de integrantes desta família, contendo os restos mortais do primeiro padre da freguesia, padre Simpliciano Barbosa Ferreira, e de um dos seus irmãos, o capitão Norberto Barbosa Ferreira. Outros integrantes da família têm seus nomes inscritos nas lápides, caso do capitão Francisco Barbosa Ferreira e o patriarca da família, João Barbosa Ferreira e sua esposa. Outras reformas foram feitas, anteriormente a essa, que foram encontradas essas lápides. Outras reformas já indicavam e já mostravam a presença de restos mortais, de restos humanos na igreja. A gente já há relatos de pessoas que participaram de uma reforma realizada ainda na década de 70 para 80, em que nas colunas de sustentação no interior da igreja foram encontrados ossada humana e também próximo à calçada, próximo às portas de entrada. Então, esse fato das lápides encontradas já não era novidade, já tinha essa suspeita, até por conta das provas encontradas anteriormente. Ainda na década de 60, um padre que passou por a cidade retirou todas as lápides que havia na igreja e transferiu para outro local, para o cemitério velho. Ou seja, uma parte da história que morreu com esse genocídio histórico causado por esse padre. A família dos Ferreira Barbosa, era uma família de fazendeiros, de agricultores, lavradores. Haja visto as informações que se tem de que tinham muitas fazendas aqui nessa região, que compreende o José de Freitas, União, antiga época Estanhado, Barras, Nossa Senhora dos Remédios, e era uma família também muito ligada à navegação a vapor do Rio Parnaíba, em virtude de que exportavam a produção de suas fazendas, cereais, algodão, fumo e outros produtos nos vapores que trafegavam, que operavam no Rio Parnaíba, no Velho Monte. O próprio sobrinho do João Barbosa Ferreira, o Manuel Tomás Ferreira, que foi pai do Fenelon Castelo Branco, administrava uma grande fazenda chamada Fazenda Desígnio, onde hoje é a localidade ali, depois da fronteira do município de União com Miguel Alves, onde hoje é o Porto do Desígnio, o centro do Desígnio, que na época estava localizado a 4 léguas acima do Estanhado, e que nessa fazenda o Manuel Tomás Ferreira tinha uma produção de cereais, e que ele exportava essa produção
nos vapores que aportavam na fazenda, porque ficava bem na jusante do rio, na curva do rio, onde os vapores aportavam e faziam esse escambo, né, faziam esse transporte. A prima dele, a filha mais velha do João Barbosa Ferreira, a Torquata, também tinha algumas embarcações operando no Rio Parnaíba. É sabido que, talvez até por conta desse pioneirismo deles nesse ramo de navegação a vapor, no início do século XX havia uma embarcação a vapor chamada SS Manuel Tomás, que levava o nome dele, do Manuel Tomás Ferreira, né, os dois primeiros nomes, possivelmente uma homenagem a ele, né, pelo pioneirismo. Inclusive essa embarcação operava por União, fazendo a linha de Teresina até Parnaíba, que inclusive em uma dessas viagens chegou em União, ainda na primeira metade do século XX, a Dona Bibi, né, que foi a primeira prefeita, né, a primeira mulher a assumir a prefeitura em União, isso na década de 40. Então, uma curiosidade, né, uma família muito ligada a esse ramo, né, de fazendeiros e no ramo de embarcação a vapor. Ferreira, ele foi era um português que veio com sua família, chegou ao Brasil com sua família mais ou menos em meados do século XVIII e se estabeleceram na fazenda Peixe, região de Barras, que deu origem a hoje a cidade de Nossa Senhora dos Remédios, no norte do Piauí. Ele tinha 4 irmãos, família muito rica na região. Inclusive um dos irmãos foi avô do Fenelon Castelo Branco, que foi o senhor Manuel Tomás Ferreira, pai do Manuel Tomás Ferreira, filho, pai do Fenelon Castelo Branco. O João Barbosa Ferreira, ele teria vindo para a região do Estanhado, mais precisamente para o Livramento, para casar-se com uma das filhas do senhor Marcelino José da Cunha Castelo Branco, um descendente direto de Dom Francisco da Cunha Castelo Branco, ou seja, um descendente direto do patriarca dos Castelo Branco, né? Muito rico, fazendeiro na região, dono da grande fazenda Contente, que se destacava por sua grande casario colonial que tinha, ou seja, a casa grande da fazenda era enorme, viviam muitas pessoas, muitas famílias dentro da casa, ou seja, os próprios parentes do senhor Marcelino José viviam dentro dessa casa grande. E o João Barbosa Ferreira casou com uma filha dele chamada Vitória Castelo Branco, na qual tiveram uma filha que se chamou Torquato da Cunha e Silva. Ele ficou viúvo, daí casou-se com uma cunhada chamada Arcângela Puxia Castelo Branco. Provavelmente eles casaram e foram morar no Estanhado, e daí tiveram 8 filhos, na qual se destacam o padre Simpliciano Barbosa Ferreira, que foi o primeiro vigário a assumir oficialmente a freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, o irmão Francisco Barbosa Ferreira, figura ilustre na Vila da União durante a segunda metade do século XIX, e Norberto Barbosa Ferreira, que está sepultado, pelo menos sua lápide foi encontrada no interior da Igreja Matriz.
Francisco Barbosa Ferreira foi uma figura muito importante na Vila da União durante o decorrer da segunda metade do século XIX. Ele ocupou cargos importantes na vila, foi uma figura muito influente na política e na sociedade da época. Ele foi coletor de rendas gerais da província, um cargo muito importante na época. Foi promotor público, foi membro do corpo eleitoral da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios e Livramento, ou seja, fazia parte daquelas pessoas que poderiam votar na freguesia, e foi membro do conselho censitário da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, substituindo o irmão. Uma coisa muito, que a gente nota é que ele era muito ligado ao irmão Padre Simpliciano Barbosa Ferreira. Haja visto alguns acontecimentos no decorrer na vida deles dois, de eles estarem juntos numa mesma situação. Mas, ao contrário, o Francisco Barbosa Ferreira também foi uma figura polêmica, em virtude de algumas intrigas e escaramuças, digamos assim, que ele se envolveu com algumas personalidades da vida da União. Ele, assim como o pai, casou também 2 vezes, também com 2 irmãs. No primeiro casamento, ele casou com uma senhora chamada Ricardina Lobão, no qual teve um casal de filhos. E o filho homem, ele pôs o nome do irmão Padre Simpliciano Barbosa Ferreira, uma homenagem ao irmão que ele estimava muito, né? Ele ficou viúvo e casou com a irmã da primeira esposa, né? Com a cunhada, casou com a senhora de nome Maria Rita Lobão, no qual tiveram mais outros filhos. Inclusive, alguns destes estão sepultados no cemitério velho, né? Em União, cemitério São Francisco, ali no bairro São João. O Francisco Barbosa Ferreira, ele era ligado ao Partido Liberal. E sim, por conta dessa condição, ele se envolveu em algumas polêmicas em virtude dessa posição dele, né? Ele foi acusado numa eleição paroquial no ano de 1872 em ajudar a fraudar uma eleição realizada na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Essa acusação teria sido contestada na Câmara Federal, numa sessão de 1873, onde o deputado Franklin Doria, do Partido Conservador, teria contestado a legalidade do pleito, alegando em que algumas pessoas na vida da União teriam mascarado a eleição e fraudado a ata, né, o livro de atas que seria utilizado para a eleição. E o Francisco Barbosa Ferreira estaria ligado a essa fraude. Em outra polêmica que ele se envolveu durante sua vida, né, uma das polêmicas foi um determinado ano, durante o mandato, digamos assim, durante o período em que o seu irmão Padre Simpliciano esteve à frente da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, ele teria acusado um português negociante que vivia no Estanhado, chamado Antônio Joaquim de Carvalho, de ter mandado seu escravo, de nome Teodorico, roubar, furtar uma reis, né, uma novilha de propriedade do irmão. De fato, na verdade, ocorreu-se o delito. O português mandou seu escravo, que era de uso doméstico e também vaqueiro, ir até a propriedade do padre, furtar aquela reis para revender. O Francisco Barbosa Ferreira fez a denúncia e foi a própria testemunha ocular, ou seja, ele pegou em flagrante delito o escravo praticando o ato. Segundo o relato da testemunha do próprio Francisco Barbosa Ferreira, o escravo teria pego o animal amarrado e já iria ferrar novamente para revender, né? Então,
foi mais uma prova assim, da ligação, do forte laço entre Simpliciano Barbosa Ferreira, o padre, e o seu irmão Francisco Barbosa Ferreira. O capitão Clemente Souza Fortes foi uma pessoa, assim como Francisco Barbosa Ferreira, muito importante na Vila da União. Foram contemporâneos, foram juntos membros do Conselho Censitário da paróquia, foram membros do corpo eleitoral da paróquia, ou seja, foram pessoas importantes, embora fossem rivais. Por quê? Porque o capitão Clemente Souza Fortes era ligado ao Partido Conservador e o Francisco Barbosa Ferreira era liberal. E acho que talvez motivados até por conta dessa rivalidade, no ano de 1870 houve um problema, uma polêmica envolvendo os dois, uma briga, uma troca de acusações em jornais na época, jornais conservadores e liberal. No dia 17 de março de 1870, a edição do jornal O Piauí publica uma carta resposta do senhor Clemente Souza Fortes a respeito de acusações feitas pelo senhor Francisco Barbosa Ferreira, que na época, segundo o jornal, as próprias acusações se deu em virtude de uma rixa partidária entre Francisco Barbosa Ferreira e Clemente Souza Fortes, no qual foi publicada uma carta do senhor Francisco Barbosa Ferreira acusando o senhor Clemente Souza Fortes de ser o responsável pela demissão do mesmo, da função de coletor municipal da Vila de União. O jornal, na época, também publicou uma carta do senhor Clemente Souza Fortes se defendendo com o direito à resposta, na qual o mesmo alega que não teve função nenhuma, não houve por sua parte nenhum motivo pela qual gerasse a demissão do senhor Francisco Barbosa Ferreira da demissão do cargo de coletor municipal. Na ocasião, o senhor Clemente Souza Fortes fez severas acusações ao senhor Barbosa Ferreira, ao senhor Francisco Barbosa Ferreira, na paz envolvendo tortura de escravos, aliciamento, e como não encontramos nenhum jornal na qual se distingue desfecho dessas acusações, ainda estamos em busca de mais detalhes a respeito desses detalhes. Em relação a essa questão de troca de acusações entre o Francisco e o Clemente, eles se degladeiam, ou seja, com essas acusações de maus tratos. Na primeira carta que o Francisco publica, ele denuncia o Clemente de ter sido mandante de um escravo que servia de vaqueiro para sua mãe, ou seja, ele acusa o Clemente de ter sido o assassino do próprio vaqueiro da mãe. E também o acusa de outras torturas. Na carta resposta, o Clemente devolve as acusações até com denúncias mais graves, ou seja, ele denuncia que na casa do sogro do Francisco havia um escravinho Gonçalo, de 8 anos, que teria as 2 orelhas furadas, inclusive com um vazador de sapateiro, que era um instrumento utilizado na época. E ainda o mais grave, ele denuncia que na fazenda Novo Ninho, de propriedade dos Barbosa Ferreira, havia uma jovem escrava de nome Silvanita, que teria sido marcada, ferrada com um ferro de brasa, aqueles ferros antigos de brasa, no seio esquerdo. Inclusive, no momento da lesão, ela teria desmaiado. Como a escrava não se recuperou, passou 3 meses em coma, eles teriam assassinado com um ferrão. E essa escrava estaria sepultada na fazenda de nome Trabalhado, na região do Novo Ninho. Gloria,
O padre Simpliciano, ele foi o primeiro vigário da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios. Mas isso não quer dizer que antes não existissem padres aqui. Ele foi nomeado em 1862, isso oficialmente, e empossado apenas em 1863, em abril de 1863. Naquela época, o Piauí, que ainda província, fazia parte do Bispado do Maranhão, e na época selecionava e enviava os vigários para as freguesias. O padre Simpliciano, ele foi um dos mais velhos entre os irmãos, nasceu provavelmente no ano de 1828 e morreu aos 58 anos. O motivo da morte a gente ainda não sabemos. Ele passou entre 24 a 33 anos à frente da paróquia, até dia 1º de janeiro de 1886, o ano que ele faleceu. Ele teria herdado a vocação sacerdotal do tio paterno, um padre chamado Antônio José de Sampaio, que era vigário lá na Fazenda Peixe. O padre Simpliciano, ele não foi apenas uma figura, uma liderança religiosa, ele também teve uma liderança política. Por quê? Por conta de alguns cargos que ele exerceu à frente aqui da vila. Por exemplo, ele fez parte do corpo eleitoral da freguesia, juntamente com outras pessoas muito importantes da época, tipo o irmão dele, o Francisco Barbosa, o genro dele, o cidadão chamado José Joaquim Gonçalves, o tenente-coronel Fernando Alves de Lobão Veras, Clemente de Souza Fortes, Luiz de Souza Fortes e outras pessoas. Ou seja, era um pequeno grupo composto de entre 19 a 20 membros, que inclusive ele aparece encabeçando essa lista no almanaque que foi publicado no ano de 1879. Ele também fez parte do Conselho Censitário da paróquia, que na verdade selecionava aquelas pessoas que poderiam ingressar no corpo eleitoral da província. Ou seja, além de poder votar, ele também indicava aquelas pessoas que poderiam votar, juntamente com ele. Inclusive, ele, por conta disso, ele era uma pessoa muito respeitada. Também uma pessoa rica, fazendeiro, tinha no mínimo uma fazenda. Até porque a gente tem um caso de que ele teve um de seus animais furtados em uma provável fazenda sua. No ano de 1862, uma curiosidade, que se deu início à construção da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em substituição da antiga capela. Ou seja, a freguesia foi criada em agosto de 1853, mas somente 9 anos depois, coincidentemente com a nomeação do padre Simpliciano, que foi dado início à construção da igreja. Ou seja, possivelmente o padre tenha dado uma contribuição e tenha incentivado essa construção, né? Embora a gente acredite que o padre já exercesse a função de padre na região, ainda pouco depois da criação da freguesia, em 1853, né? Ou seja, embora ele fosse nomeado apenas em 1862, mas a gente acredita que, mesmo depois da criação da freguesia, 9 anos antes, como ele já vivia na freguesia, possivelmente ele já teria assumido as funções sacerdotais, né, do estranhado. Em 1854, houve na Europa a proclamação ao dogma da Imaculada Conceição, né, aclamada pelo então Papa Pio IX em Roma. E o padre Simpliciano realizou uma viagem de peregrinação, mais ou menos entre 1853, ou 1854, em virtude desse evento. Ele foi à Europa, mais precisamente à França e à Itália, passou por Roma e Paris, onde de lá ele trouxe um souvenir, uma lembrança, para a minha irmã Torquata, a filha do primeiro casamento do pai dele. Era um livreto de oração chamado Novíssimas Horas Marianas, ou Ofício Menor da Santa Virgem Maria, um presente para a irmã, até porque ela era bem católica, muito fervorosa. Ele deveria ter entre 25 a 26 anos de idade nessa época, possivelmente já ordenado padre.
ele voltou ao Brasil, onde teria desembarcado no porto de São Luís ou em Tutóia, que era o destino mais próximo daqui, e teria se deslocado até a fazenda Maracujá, ou mandado um portador entregar o presente à minha irmã. Essa irmã dele chamava Torquata da Cunha Silva, era uma senhora muito rica, de muitas posses, que casou com um primo de origem portuguesa, muito rico, de muitas posses. Eles eram muito ricos, tinham cerca de 14 fazendas ao todo. E essa fazenda Maracujá era na região onde hoje compreende Barras, em Nossa Senhora dos Remédios, aquela região ali, onde ela tinha uma grande fazenda, uma grande plantação de fumo, algodão, muitos animais, escravos. Inclusive ela tinha algumas embarcações operando no Rio Parnaíba. Então era uma pessoa muito rica e muito católica, fervorosa. Inclusive tinha uma capela, uma pequena capela na fazenda, né? E se destacava a fazenda, o casario que lá tinha, a casa grande, né? Segundo a descrição da época, era uma edificação muito bonita, de muitos requintes, com grandes janelões com vitrais, né? O que inclusive apenas ela tinha na época, na região, que causava até alguma inveja aos vizinhos, né? Os vizinhos fazendeiros. E ele, o padre Simpliciano, levou esse presente à minha irmã, né? Minha irmã Torquata. Quanto à ordenação, até então a gente não tem nenhuma informação precisa de quando e onde ele teria se ordenado, mas para a época o mais comum e o destino mais próximo era se licenciar em São Luís, que era a sede do bispado, né? Na qual a província do Piauí fazia parte ainda, já que aqui a gente ainda não tinha bispado, foi criado em 1889. Então era o caminho mais curto para ele e os contemporâneos dele. Só que tem um detalhe: como o padre já teria ido com essa viagem que ele fez à Europa, à França e à Itália em peregrinação, possivelmente ele poderia ter se licenciado lá também, até porque os jovens de posses, filhos de famílias ricas da época, era comum se licenciarem na França, Paris, Espanha, na Europa em geral. Então, se ele teve condições de ir para uma peregrinação, possivelmente também teve condições para se licenciar lá. Né? Um exemplo prático é o que? É um padre que veio substituir ele quando ele faleceu, quando ele deixou a paróquia, né, em 1886, o presbítero secular Álvaro José de Lima, que era um maranhense licenciado em Paris, na França. Então, possivelmente o padre Simpliciano também, claro, a gente não está dando uma certeza, mas apenas uma hipótese, poderia também ter se licenciado lá, né? Já que seus pais, seus familiares, como a gente tem muitos exemplos, eram pessoas de muitas posses. Esse caso envolvendo o irmão dele, o Francisco Barbosa Ferreira, e o furto da novilha dele, do padre, aconteceu em 1861. E engraçado que o denunciante, o irmão, na verdade se frustrou com o resultado do processo, já que ele não conseguiu punir os culpados, né, desse delito. Esse caso ocorreu porque o Francisco Barbosa Ferreira, irmão do padre Simpliciano, acusou um escravo de nome Teodorico de ter furtado a novilha do irmão, né? Esse escravo teria um acordo de cavalheiro, digamos assim, com o receptador do crime, um fazendeiro de nome Renovato, que já tinha recebido outras denúncias de furto, de receptação por furto. Ou seja, ele criou uma fazenda de nome Alto Alegre, onde grande parte dos animais que ali existia, era fruto desse crime de furto. E ele teria
juntamente com o escravo e possivelmente com o dono do escravo, que era um português negociante que vivia lá no estanhado, na vila da União, teriam orquestrado esse crime. Inclusive, durante o decorrer do processo até o final, a conclusão desse julgamento, alguns eventos interessantes aconteceram, né? Por exemplo, foi feito um exame de corpo e delito na vaca, foi feita uma perícia na vaca e foi comprovado que realmente a vaca teria sido ferrada novamente, já que havia já uma marca abaixo da nova marca, que foi constatado que era a marca do padre. O curador de escravos na época, um cidadão chamado Manuel Cirino Garcia, que era o curador de escravos da região, da vila da União, conseguiu alegando algumas situações, conseguiu inocentar o escravo e, consequentemente, o receptador, né, o fazendeiro renovado. Os curadores de escravos, na verdade, eles eram como um tutor, né, um protetor dessa população menos favorecida, né? E ele agiu como um advogado de defesa do escravo. Ele alegou que o escravo estava embriagado quando teria pego a novilha, ou seja, ele não negou que o escravo tinha roubado a novilha e ferrado novamente, mas que estava embriagado e pensava que estava pegando o animal do patrão, do dono dele. Então, das 9 testemunhas que a acusação, né, o Francisco Barbosa Ferreira, arrolou para o julgamento, ele conseguiu provar que 5 delas só não sabiam provar nada, apenas tinha ouvido falar de boca, ouviu dizer. Então já diminuiu aí a chance do Francisco Barbosa Ferreira de sair vencedor nesse julgamento. O fato que ele conseguiu, com essas alegações, comprovar que a inocência do escravo, embora a gente saiba que na verdade ele estava querendo safar, digamos assim, e resguardar um terceiro, que esse terceiro possivelmente seria o fazendeiro renovado, de ser acusado pelo Código Penal da época por furto. Então ele conseguiu a absolvição do escravo e, por conseguinte, do dono do escravo e do receptador. Dando seguimento às pesquisas realizadas sobre a família Barbosa Ferreira no auge da sua vida no município de União, na época Estanhado, falaremos agora do capitão Norberto Barbosa Ferreira. O mesmo nasceu em 6 de junho de 1833 e faleceu em 28 de maio de 1871, aos 38 anos. O mesmo casou-se aos 28 anos, em 1861, com a dona Analina Ferreira de Jesus, na Fazenda Contente. O mesmo, até o momento, não encontramos nada que mostrasse que o mesmo era envolvido diretamente na política local, assim como seu irmão, Francisco Barbosa Ferreira, que, na prática, pelo que a gente encontrou, era um cara que gostava bastante de confusões, principalmente com os intendentes dos partidos contrários às suas ideias. Possivelmente, Norberto foi uma figura muito importante, visto que o túmulo ao qual foi sepultado foi encontrado no altar mor da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, durante a última reforma realizada, junto com o túmulo do seu irmão cônego, padre Cipriano Barbosa Ferreira.
A gente, nós da equipe Piquete Exploradores, estamos na luta, caçando, procurando, investigando o máximo de detalhes possíveis sobre mais detalhes da família Barbosa Ferreira no município de União. Ele é famoso pela aquela lápide que tem um símbolo, né, na lápide, sobre a lápide. Alguns dizem que se tratar de um símbolo, uma imagem da maçonaria, outros dizem que na verdade se trata de uma simbologia, de rito de passagem, né, da vida e da morte, que é uma tocha de um lado, uma foice, uma ampulheta, né, no centro e um animal, se não me engano, um morcego sobre a ampulheta, marcando assim realmente essa passagem da vida para a morte, passagem de tempos, né? Hoje ela se dissipou. Hoje você não encontra o sobrenome Barbosa Ferreira em União, até porque com os entrelaçamentos familiares no decorrer dos tempos, a família foi se espalhando hoje com outros sobrenomes. Então, os Barbosa Ferreira, a gente pode se dizer que não existe hoje descendentes diretos com este sobrenome, né, do Barbosa Ferreira na cidade de União.